Evangelho, domingo da 13ª semana do tempo comum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Estava chegando o tempo de Jesus ser levado para o céu. Então ele tomou a firme decisão de partir para Jerusalém e enviou mensageiros à sua frente. Estes puseram-se a caminho e entraram num povoado de samaritanos para preparar a hospedagem para Jesus. Mas os samaritanos não o receberam, pois Jesus dava a impressão de que ia a Jerusalém. Vendo isso, os discípulos Tiago e João disseram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para destruí-los? Jesus, porém, voltou-se e repreendeu-os. E partiram para outro povoado. Enquanto estavam caminhando, alguém na estrada disse a Jesus: Eu te seguirei para onde quer que fores. Jesus lhe respondeu: As raposas têm tocas e os pássaros têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Jesus disse a outro: Segue-me. Este respondeu: Deixa-me primeiro ir enterrar meu pai. Jesus respondeu: Deixa que os mortos enterrem os seus mortos, mas tu vai anunciar o reino de Deus. Um outro ainda lhe disse: Eu te seguirei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos meus familiares. Jesus, porém, respondeu-lhe: Quem põe a mão no arado e olha para trás, não está apto para o reino de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Domingo da 13ª semana do tempo comum, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia hoje nos leva para o 9º capítulo do Evangelho de São Lucas. Nesses últimos dias acompanhamos o Evangelho de São Lucas na solenidade do Sagrado Coração de Jesus, na solenidade de São João Batista, na memória do Imaculado Coração de Maria e hoje no 13º domingo do tempo comum. O trecho do Evangelho que acabamos de ouvir é o divisor de águas do Evangelho de Lucas, quando Jesus toma a firme decisão de seguir para Jerusalém. Chegou o tempo de ser levado para o céu, chegou o tempo de entregar-se e Jesus escolhe isso. Jesus escolhe oferecer-se em sacrifício por amor de todos nós. Jesus escolhe oferecer-se em sacrifício pela nossa salvação. Bom, diante dessa decisão do Senhor, a decisão que desconcerta completamente a nossa vida, o Senhor se entregou pela nossa salvação. Essa decisão se passa no coração do Senhor. Nós estamos ouvindo Lucas escrever, né? Então, estava chegando o tempo de Jesus ser levado para o céu. Ele tomou a firme decisão de partir para Jerusalém. Muito provavelmente ele manifestou aos discípulos que subiriam para Jerusalém. Mas essa firme decisão que Lucas se refere, como o padre está dizendo, não se trata apenas da decisão prática, nós vamos para Jerusalém ao invés de ir para um outro lugar qualquer, né? É a subida para a festa, mas, sobretudo, no contexto do Evangelho, nós estamos só com esse trecho do capítulo 9, nós vamos vendo essa gradualidade apresentada por Lucas até esse ponto central, esse divisor de águas, como nós dizemos, em que o Senhor toma a decisão de Jerusalém, a decisão de entregar-se, a decisão de oferecer-se em sacrifício. A liberdade do Senhor se concretiza ali em sua escolha por aquilo que é a vontade do Pai. Porém, a naturalidade, então, olha só, para a gente perceber, uma decisão que está, digamos assim, revolucionando os alicerces do universo. Ela se dá em um contexto de grande ordinariedade, um caminho seguindo até a cidade de Jerusalém. E nesse caminho se passa também quase que de imediato uma situação que a gente poderia chamar de desgastante, né? Eles puseram caminho e entraram num povoado de samaritanos, é itinerário para chegar a Jerusalém. Entraram num povoado de samaritanos para preparar hospedagem para Jesus.
quando os samaritanos se deram conta que Jesus estava indo para Jerusalém, o rejeitaram. E aí a gente pode fazer toda uma leitura interpretativa a respeito desse texto. Sabemos que os samaritanos têm toda aquela hostilidade em relação aos judeus, mas quando eles souberam que Jesus ia para Jerusalém, o rejeitaram. Mas não foram rejeitados por Jesus. Enquanto os discípulos queriam que essa rejeição se consolidasse contra os samaritanos porque rejeitaram Jesus, Jesus não os rejeitou. E o que vai acontecer em Jerusalém? O Senhor será crucificado como malfeitor, rejeitado pelos judeus, mas o Senhor não os rejeitará. Quantas vezes, quantos homens, quantas vezes nós, quantos são aqueles que rejeitaram o amor misericordioso de Jesus, mas não foram rejeitados por Jesus. Como essa compreensão é forte para a nossa vida, porque muitas vezes, quando você, assim como Jesus, tomou a decisão firme no íntimo do teu coração de seguir para entregar a sua vida em aliança com Ele, como nós estamos vendo ao longo dessas 2 últimas semanas, a 11ª e a 12ª, nem todos aceitaram essa sua escolha. E alguns que viram você tomar essa escolha, ou que perceberam a maturação dessa decisão no teu coração, não te receberam mais, ou seja, mudaram a forma de te tratar. Passaram a não nutrir uma estima como antes nutriam a seu respeito. Demonstraram desinteresse, não quiseram mais a sua companhia. E outros hostilizaram até mesmo a sua presença. E como você agiu diante disso? Como eu estou agindo diante disso quando essas coisas acontecem? Pode acontecer dentro do nosso grupo de seminário, pode acontecer dentro do clero, pode acontecer dentro da nossa família, dentro da nossa casa religiosa, na medida em que vai amadurecendo essa decisão dentro de mim, de tomar a cruz da minha vida e de caminhar com o Senhor para entregar a minha vida em sacrifício por amor a Deus, pela salvação das almas, junto com meu Senhor, eu vou ser hostilizado, menos apreciado, menos estimado, deixado de lado, ignorado, perseguido e até expulso da companhia dos outros. E eu sou chamado a agir como Jesus. Talvez tenhamos tomado a decisão. Agora é hora de aprendermos como viver essa decisão. O Senhor não hostiliza. Em uma das meditações dos padres, vai ser falado, sim, o Senhor estava disposto a mandar fogo do céu, mas não como Tiago e João pensaram, para destruir. Mas o fogo que ele iria mandar é o fogo do Espírito Santo, para a conversão dos corações. E era preciso que os discípulos aprendessem que o Senhor quer fazer vir o fogo do céu, mas não para que se percam os pecadores, mas para que se salvem e se convertam. É claro que é essa a certeza e é esse amor presente no coração de Jesus que o sustenta na hora de suportar aquelas atitudes. Por isso nós falamos que se eu não faço memória daquilo que o Senhor me ensinou, se eu não faço a memória dos ensinamentos do Evangelho, se eu não faço memória da prática como o Senhor cuida de mim, nas horas em que, seguindo Jesus, essas coisas acontecerem comigo, eu não vou saber agir como Jesus. Está entendendo? É importante fazermos a memória daquilo que nos disse o Senhor, daquilo que o Senhor fez no Evangelho e daquilo que o Senhor fez por nós. Porque é nessa hora em que você estiver sofrendo com Ele as mesmas coisas que Ele sofreu, não pelas mãos de outros, mas pelas mãos de seus irmãos, você vai conseguir fazer a mesma coisa que Ele fez. Não se improvisa, se vive. E poderíamos dizer, se vive de novo, porque a primeira vez você viveu sobre a sua vida, na condição que hoje está o seu irmão, de hostilidade contra ti.
A segunda vez você viveu quando, conhecendo a palavra do Senhor por ti, a verdade do Evangelho, ela te libertou. E a terceira vez agora você está vivendo quando, seguindo o exemplo de Jesus, você está passando a ter a mesma sorte que ele. Não mais você está na posição que está o seu irmão hoje em relação a você. Você já esteve na posição que teu irmão está em relação a você. Só que era Jesus que sofria e você que o fazia sofrer. Agora é o teu irmão que te faz sofrer e você que sofre com Jesus. Alegra-te, pois o Senhor te tirou de onde você estava e te trouxe aonde você está, para que você seja uma esperança para que o teu irmão, de onde está agora, possa vir para onde você se encontra hoje. No amanhã, no próximo momento, que o próximo passo seja você entregando sua vida com o teu Senhor e o teu irmão seguindo o mesmo caminho que o seu e de nosso Senhor. Que você termine crucificado com Cristo e ele abraçando a cruz de Cristo, não mais se opondo a ela. Estão entendendo? É aqui, meu irmão. Guarda isso vivo no teu coração. Isso é o Evangelho vivido. Isso é ser cristãos. É assim que somos chamados a viver a nossa experiência de fé. E o Evangelho de hoje tem uma força muito grande para a gente nesse ensinamento. Jesus repreendeu os discípulos, como fala no Evangelho, e partiram para um outro povoado, caminhando. E foram 3 as situações que apareceram. Aqueles que queriam seguir, mas ainda não estavam preparados, é o primeiro episódio, né? Lucas não tem por objetivo aqui querer mostrar os episódios e dizer, ó, foi assim como quem dá informação dos acontecimentos, né? Não é um noticiário. O Evangelho está mostrando 3 situações. A primeira, aqueles que se apresentam, mas ainda não estão preparados para a dureza da exigência. E Jesus faz conhecer. Antes de seguir, é preciso que você tome consciência da dureza da exigência evangélica. E como foi bom celebrar o Imaculado Coração de Maria e o Sagrado Coração de Jesus para compreendermos os tesouros das promessas e as certezas que o coração de Jesus declararam e que esse caminho vai ser sempre feito amparado pelo Imaculado Coração de Maria. O segundo momento, depois daquele que quer seguir, mas precisa tomar consciência das exigências, apareceu um outro para quem Jesus disse, segue-me. Esse é aquele que toma consciência do chamado, mas ainda acredita ter outras urgências na sua vida. Buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. Já falamos várias vezes aqui, né, sobre vocação e sobre temas ligados ao chamado vocacional. E uma das coisas que o Padre já trabalhou com vocês em diversos momentos é que o Senhor, ao longo do itinerário da nossa vida, vai nos preparando para que finalmente, em um dia, nós tomemos consciência do chamado vocacional que Ele tem, desde toda a eternidade, pensado para nós. Então, aquele dia em que a gente desperta para o chamado vocacional, que a gente toma consciência do chamado vocacional e abraça esse itinerário. A gente não está começando do zero quando você começa a discernir sua vocação, você foi no retiro e percebeu que o Senhor tocou seu coração profundamente para a vida sacerdotal, ou chamada vida sacerdotal. Ali os seus olhos se abriram, o Senhor te conduziu num itinerário, te preparou até aquele momento para te levar ao conhecimento daquela vontade que Ele tem proposta por ti. E a partir dali, a gente vai agora conhecer tudo aquilo que o Senhor fez e conduziu na minha história até aqui, para renovarmos a nossa confiança nele e na igreja, para seguirmos o itinerário formativo. Não é uma coisa nova, não é uma coisa que a igreja inventou para fazer você dar certo. É a forma como o Senhor conduz a nossa vida. Todos os discípulos, um dia, se deram conta, já tivemos a chance de meditar isso sobre a vida de São Pedro, né? Se deram conta de que o Senhor os chamava para algo a mais. Daquele momento em diante, viveram a escola do discipulado, ou seja, caminharam com o Senhor e foram sendo formados por Ele, assim como o Senhor hoje forma os seus ministros pelas mãos da igreja, né?
Então aqui nós temos aquele que se dá conta do chamado, o momento em que ele se dá conta do chamado, mas ele acredita que tem outras prioridades ainda na sua vida para serem respondidas. Buscai primeiro o reino dos céus e tudo vos será acrescentado. Que todos aqueles que tomem consciência do chamado, quando tenham o conhecimento de que o Senhor os chama, tenham a alegria de colocar Cristo como o primeiro na sua vida. E tudo aquilo que o Senhor lhe propuser por meio da igreja seja acolhido. E que a busca por viver a santidade e participar das alegrias do reino dos céus seja o maior tesouro de todo vocacionado que começa seu caminho de discernimento. E o terceiro episódio é aquele em que o Senhor diz, deixa eu pegar aqui, um outro disse ainda, eu te seguirei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos meus familiares. Esse daqui é um terceiro ponto muito interessante, porque parte do princípio que eu me atribuo o chamado. Então, primeiro, aquele que vai seguir precisa tomar consciência das exigências que o esperam. Aquele que sabe o chamado, que tomou consciência do chamado, deve tomar por prioridade o reino de Deus e a sua justiça. E alguns se atribuem o próprio chamado. Um outro disse ainda, eu te seguirei, Senhor, mas deixa-me primeiro. Ele coloca uma condição, sim, eu vou te seguir. Então sou eu, ou seja, não é o Senhor que vem até mim e que me chama para ti. Eu vou fazer, numa ideia de futuro, né? É algo que, sim, há de vir na minha vida. Calma, vai chegar um momento em que eu vou me permitir isso. Mas por hora eu quero me permitir algumas outras coisas. Atenção! Quem põe a mão no arado e olha para trás não está apto para o reino de Deus. A sentença mais dura das três é essa. E por quê? Exatamente por isso que acabamos de falar. Por acreditar que, tudo bem, mais adiante eu vou fazer aquilo que você me pede, mas por hora deixa eu me ocupar de outras coisas aqui, né? E já já eu vou dar atenção para isso que você está me pedindo. Rapaz, com Deus não se brinca. Mas não é só uma questão de dizer com Deus não se brinca como se fosse uma frase ameaçadora. É que quem é o Senhor da nossa vida? Como posso eu, descobrindo algo tão magnífico como o amor de Deus por mim, dizer, espera que eu vou me interessar, que eu tenho interesses ainda por outros amores? Lembremos dos dois senhores, terminará amando um e odiando ao outro. Lembremos ainda da parábola da pérola descoberta. Imediatamente correu, vendeu tudo e comprou aquela pérola. Imediatamente correu, vendeu tudo e comprou o campo onde estava o tesouro. É dessa forma, o que significa dizer que quem pensa assim, ou ainda não compreendeu o valor do tesouro que tem nas mãos, ou, por desgraça, não está estimando desde agora, desde o início. E essa é a parte mais preocupante. Peçamos ao Senhor a graça de estimarmos sempre a vocação que Ele nos deu e de termos o desejo ardente de poder seguir o caminho que o Senhor nos propôs. Eu queria dividir com vocês agora dos escritos de São João 23, de suas anotações pessoais. O Santo Padre, uma vez, escreveu essa anotação em seu diário, chamado Diário da Alma, dos escritos de São João 23, do ano de junho de 1957. O Santo Padre escreve assim em uma de suas meditações pessoais. Ao cair da tarde, dá-nos a luz. Senhor, já chegou o cair da tarde. Cheguei ao 76º ano da minha vida, desta vida que é dom absoluto do Pai do céu.
Esse texto de São João 23 ajuda a gente a perceber como ele olha para a sua vocação, para a sua vida como dom e tesouro de Deus, como ele estima o Senhor e como ele segue o Senhor. As três realidades que se passam nos 3 episódios de hoje, a gente vai ver acontecendo aqui. Vou começar de novo. Ao cair da tarde, dá-nos a luz. Esse é um trecho das Escrituras. Senhor, já chegou o cair da tarde. Cheguei ao 76º ano da minha vida, desta vida que é dom absoluto do Pai do céu. 3/4 dos meus contemporâneos já passaram a outra margem, Senhor, e eu devo agora preparar-me para o grande momento de minha passagem também. A ideia da morte não me traz inquietude. Gozo de excelente e ainda robusta saúde e me alegro, se bem que não posso fiar-me dela, porque sei que tudo depende de Ti. Quero preparar-me para responder pronto. Seja a que chamamento for, mesmo inesperado, quero responder-te de todo o meu coração. Quero que a velhice, outro grande dom de Deus, seja para mim motivo de silenciosa alegria interior, de abandono cotidiano ao Senhor, para quem me volto como uma criança que se lança nos braços abertos de seu Pai. A minha vida simples, e posso dizê-lo agora, longa, desenrolou-se como um novelo sob o sigilo da humildade e da pureza. Não tenho custo nenhum em reconhecer e repetir que não sou nem valho absolutamente nada, meu Senhor. Foi o Senhor, somente o Senhor, que me fez crescer de gente modesta e pensou em tudo. Eu apenas em tudo consenti e fui me deixando educar e guiar por Ti. É bem verdade que a vontade do Senhor é mesmo a minha paz. Eu ponho toda a minha esperança na misericórdia de Jesus, tesouro único de minha vida. Suponho que o Senhor me reserve para mim mortificação e purificação. E para poder ser admitido na alegria eterna, qualquer grande pena ou aflição do corpo ou do espírito antes de morrer, eu aceito. Pois bem, aceitá-la-ei por completo, meu Senhor, e de bom grado, contanto que tudo seja para a glória de Deus, o bem da minha alma e dos meus queridos filhos espirituais. Receio apenas a fraqueza da minha resistência e por isso peço-lhe de todo o meu coração que me ajude na minha pouca e quase nula confiança própria, antes a pondo toda nas suas mãos, Senhor, eu confio em vós. Há 2 portas para entrar no paraíso, a inocência e a penitência. Quem poderá presumir, homens fracos que somos, poder encontrar a primeira aberta de par em par? Quanto à segunda, a porta da penitência, essa é certa. Jesus passou por ela com a cruz aos ombros, para pagar pelos nossos pecados, e convida-nos a todos a segui-lo. E eu a tomo hoje, Senhor, mais uma vez, e me alegro por isso, e quero lhe seguir, e te peço, guia-me, Senhor, nos teus passos com o teu Espírito. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Que essas palavras tão ternas e delicadas do testemunho pessoal do diário do Papa São João 23 aqueça, anime e inspire o nosso coração a seguir o Senhor. Olha aí, vimos o Papa escrevendo em fórum íntimo, ou seja, sua questão pessoal, testemunhando ali a história de sua vida, como ele também, no momento dos 76 anos de idade, renovou decididamente o seu caminho a Jerusalém. A consciência diante do chamado de Deus, a consciência da dureza dessa missão, e não pensou por si em fazer do seu modo,
mas fazer no tempo do Senhor e segundo o tesouro que é a vocação, a vida cristã que o Senhor lhe deu. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão do Papa São João XXIII e da Beatíssima Virgem Maria, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.